E essa é mais uma aula da série Nivelamento em Matemática Básica aqui do canal. E hoje a gente vai entender e aprender a fazer MMC e MDC. O que é MMC e o que é MDC? Vamos para a aula. Então, MMC é uma sigla para um mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre um grupo de número natural é o menor múltiplo comum entre eles. E o que isso quer dizer? Então, vamos tentar fazer um exemplo aqui para que vocês comecem a entender isso e consigam extrair o MMC entre um grupo de número. Aqui a gente tem como exemplo o 12, o 18 e o 8. E a gente vai achar os múltiplos de cada um deles. E nós vamos utilizar nesse primeiro momento aqui, para entender e encontrar o MMC entre esses números, o método convencional. O método convencional, a gente vai colocar num mesmo conjunto aqui todos os múltiplos de 8. Ou seja, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32 e assim sucessivamente. No caso do 12, a gente vai fazer a mesma coisa. 12 vezes 0, 0, 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36, também sucessivamente multiplicando 12 a todos os números naturais sequenciados, a gente vai encontrar os seus múltiplos. E aqui nós temos o 18. 18 também fazendo a mesma coisa, multiplicando ele por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. A gente vai encontrando todos os múltiplos de 18 numa sequência com os números naturais. E agora aqui, qual a intenção através do método convencional para a gente fazer isso daqui? Encontrando todos os múltiplos desses números, nós vamos ter que encontrar o mínimo múltiplo comum. E o que é isso? Se esses são os múltiplos, nós vamos ter que encontrar o mínimo múltiplo entre eles. É o mínimo, é o primeiro momento em que eles têm um número que é comum a todos. Por isso que é mínimo. Então, aqui, no caso desses três números aqui, a gente tem o 72. Se você caminhar no 8 aqui, verificando os números, tentar encontrar esses números que estão aqui no 8, nos outros, você não vai encontrar. Você pode até, por exemplo, falar, mas o 48 está comum aqui entre o 8 e o 12. Pois é, mas ele não está no 18. Ah, o 18 tem comum aqui o 36 junto com o 12, que também tem 36. Mas o 36 não está lá no 8. Então, o primeiro momento em que todos os três têm um número que é comum a eles, esse número é o 72. E aqui, por que ele é mínimo múltiplo comum? É importante a gente entender isso. Se a gente continuar essa sequência aqui, encontrando os múltiplos, tanto de 8 como de 12, eles vão se encontrar lá na frente novamente. Mas o que a gente quer nesse caso aqui? O mínimo múltiplo comum. Por isso, é o primeiro momento em que eles se encontram. Então, agora a gente vai encontrar o MMC entre esses números pelo método prático. O método prático, a gente vai usar decomposição em fatores primos. E esse método é o que a gente mais utiliza nas resoluções dos nossos problemas matemáticos, nas expressões e nas equações matemáticas que a gente vai encontrar por aí. O que a gente vai fazer, então? Nós vamos pegar o 8, o 12 e o 18, colocar eles aqui. Então, a gente vai fazer a decomposição desses números. Começando aqui pelo 2, que é o menor número, o menor divisor que está entre esses daqui. Então, a gente vê aqui o 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 2 dá 6 e o 18 dividido por 2 que dá 9. A gente tem aqui ainda números que dividem por 2, a gente vai continuar com o 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3, o 9 não divide por 2, a gente repete ele aqui. E a gente tem números aqui ainda que dividem por 2, então a gente repete o 2. O 2 divide por 2 dá 1, finalizamos esse 2 aqui. O 3 não divide por 2, o 9 não divide por 2. A gente simplesmente repete esses daqui. O próximo número que é divisor para algum desses daqui é o 3. Então, a gente repete o 1 aqui, que já terminamos ele. O 3 dividido por 3 dá 1. O 9 dividido por 3 dá 3. Novamente, o 3 é divisor para um deles aqui. O 1 é repetido, o 1 é repetido, 3 dividido por 3 é 1. Terminamos a decomposição. Mas como que a gente acha o MMC? O que é importante a gente lembrar aqui? Nós vamos fazer a multiplicação dos números que ficam nessa fileira aqui. Então, a gente tem que 2 vezes 2 é 4,
4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3 é 24 e 24 vezes 3 é 72. Então, pelo método prático, o MMC entre 12, 18 e 8 é o 72. Nada melhor para a gente entender isso do que fazer alguns exercícios. Aqui a gente vai calcular o MMC nessas situações que estão aqui pelo método prático. Uma observação que eu preciso fazer com vocês, nós estamos vendo o MMC nesse momento e nós vamos utilizar esse MMC para igualar denominadores das frações nas adições ou subtrações, e em outras situações também para resoluções de problemas que serão apresentados nas próximas aulas. Por isso é importante vocês acompanharem aqui o canal e procurar a aplicação do MMC e o MDC, que também nós vamos ver nessa aula ainda. Então vamos aqui para a resolução desses dois exemplos. Nós temos aqui o 24 e o 30. Então como que a gente faz o MMC? Como que a gente encontra o MMC entre esses dois números aqui pelo método prático? Nós vamos copiar o 24 e o 30 e vamos fazer a decomposição desses dois números em fatores primos. A gente começa pelo 2, 24 dividido por 2 dá 12, 30 dividido por 2 dá 15. A gente continua com o 2, que ainda divide aqui o 12, 12 dividido por 2 é 6, 15 não divide por 2, a gente só repete ele aqui. Continuamos ainda com o 2, temos aqui 6 dividido por 2 dá 3, o 15, que não divide, a gente só repete. E agora o 2 não é mais divisor de nenhum desses dois números, então a gente precisa usar o próximo, que é o 3. 3 dividido por 3 ali dá 1 aqui, 15 dividido por 3 dá 5. O 1 já terminamos, então nesse caso aqui o 3 não divide mais nenhum desses dois números, nós vamos ter que colocar aqui o 5. O 1 já foi até o final, a gente só repete. 5 dividido por 5 é 1. Todo mundo aqui chegou em 1, a gente acabou a divisão e conseguimos e podemos encontrar o nosso MMC. Como que a gente faz isso? A gente faz a multiplicação dessa coluna aqui. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3 é 24 e 24 vezes 5 é 120. Então o MMC entre 24 e 30 é o 120. Já aqui nesse outro exemplo, a gente tem então o 27, o 45 e o 60. Colocamos os três alinhados aqui e vamos fazer a decomposição desses números aqui. O menor número que é divisor para um deles aqui é o 2. O 27 não divide por 2, a gente copia. 45 não divide por 2, a gente copia. O 60 divide, a gente divide aqui. 60 dividido por 2 dá 30. Continuamos dividindo por 2, porque o 30 divide. 27 a gente sabe que já não divide. 45 a gente só copia. 30 dividido por 2 dá 15. Agora aqui a gente tem o 3, que é um divisor para algum desses números aqui. O 27 divide por 3, que dá 9. O 45 divide por 3, que dá 15. E o próprio 15 divide por 3, que dá 5. Ainda nós temos aqui números que dividem por 3, a gente vai continuar com ele aqui. O 9 dividido por 3 dá 3. O 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 que não divide, a gente simplesmente copia. O 3 continua dividindo ainda, a gente tem um aqui que divide por 3, que dá 3 dividido por 3 dá 1. O 5 nós vamos copiar. O outro 5 aqui também nós vamos copiar. E agora o 5 é um divisor comum aqui. O 1 a gente copia, o 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Todos eles resultaram em 1 aqui no final. Nós terminamos as divisões. E agora a gente vai encontrar o MMC entre esses números aqui, fazendo a multiplicação nesse sentido aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3 dá 108. E 108 vezes 5 dá 540. Ou seja, o primeiro momento em que esses três números aqui se encontram, se a gente for levando eles, fazendo a multiplicação, encontrando os múltiplos dele, o primeiro momento em que eles vão se encontrar é no 540. E esse daqui, o 24 e o 30. Se a gente colocar eles aqui também pelo método convencional, como a gente viu lá atrás, o primeiro momento em que eles vão se encontrar é no 120. Isso é o mínimo múltiplo comum. E agora aqui eu quero falar com vocês sobre o MDC, que é o máximo divisor comum. Lembra lá, o MMC, ele é múltiplo, mínimo múltiplo comum. MDC, máximo divisor comum. Então, MDC é a sigla que a gente utiliza para máximo divisor comum.
E ele é o maior número que divide 2 ou mais números ao mesmo tempo. E a gente vai fazer aqui pelo método convencional e pelo método prático também, para que vocês entendam. O 12, quais são os divisores de 12? Diferente dos múltiplos, que a gente vai fazendo 12 vezes 0, 12 vezes 1, 12 vezes 2, divisor é aqueles números que dividem o 12. Então, quem que divide o 12? O 12 eu consigo dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e pelo próprio 12. Como que a gente faz isso? Olha, 12 dividido por 1 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6, 12 dividido por 3 dá 4, 12 dividido por 4 dá 3. Eu poderia colocar o 5 aqui como divisor do 12? Não, porque 12 não divide por 5. E o 18? Quais são os divisores de 18? Então, nós temos aqui que é o 1, que é o 2, que é o 3, que é o 6, que é o 9 e o próprio 18. Então, observe que todos eles aqui até agora, o 12 e o 18, foram divisíveis pelo 1 e por ele mesmo. E todos os divisores que estão aqui no meio, a gente vai observar isso daqui. E o 24? O 24 divide por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12 e pelo próprio 24. Mas e aí? Quem é o maior divisor comum entre eles? Se esses daqui são os divisores, o maior divisor comum é o maior número que está comum entre eles aqui. Então, você pega, por exemplo, ó, aqui a gente tem que o 1 é comum a eles, o 2 é comum a eles, o 3 é comum a eles, o 4 já não é comum a todos. O 6 é comum aos 3. O 12 é comum aqui ao 12, ao próprio 12, e ao 24. Então, nós não temos ele no 18, a gente não pode utilizar. Então, a partir daqui, a gente já está entendendo que a gente não tem nenhum número que é comum aos 3. Quem que a gente vai utilizar nesse caso aqui para entender quem é o MDC entre esses números aqui? É o 6. O 6 é o maior divisor comum entre 18, 12 e 24. E a gente também vai resolver isso daqui pelo método prático para vocês entenderem. E nesse caso do MDC pelo método prático, a gente vai fazer também a decomposição dos números, assim como a gente fez lá no MMC. Então, a gente vai pegar aqui o 12, o 18 e o 24. E nós vamos fazer a decomposição desses números aqui. O primeiro número que nós vamos utilizar aqui é o 2, pois ele é um divisor desses números que estão aqui. E a gente vai dividir o 12 divide por 2 dá 6, o 18 divide por 2 dá 9 e o 24 divide por 2 e dá 12. É importante a gente entender para o MDC aqui o seguinte: todos os números dividiram por 2. No MDC, diferente do MMC, quando todos os números dividirem aqui pelo número que nós estamos utilizando, nós vamos circular esse número aqui, porque a gente vai utilizar ele para o MDC. E a gente repete, porque ainda tem números aqui que são divisíveis por 2. A gente repete o 2, o 6 divide por 2 dá 3, o 9 não divide por 2, e o 12 divide por 2 e dá 6. Foram todos os números aqui que foram divisíveis por 2? Não, o 9 não é divisível por 2. Então, a gente não vai circular esse 2 aqui. Aqui, a gente ainda tem um número que divide por 2, que é o 6. O 3 não divide por 2, o 9 não divide por 2, o 6 divide por 2, que dá 3. Foram todos que foram divisíveis por 2? Não, a gente não circula o 2 aqui. Agora, aqui, não temos mais nenhum número que é divisível por 2. Então, a gente vai usar o 3 aqui. O 3 divide por 3, que dá 1. O 9 divide por 3, que dá 3, e o 3 divide por 3, que dá 1. Todos os números foram divisíveis pelo 3? Sim. A gente vai circular esse 3 aqui. Agora aqui nós temos ainda o 3 como um divisor, o 1 já terminou, o 3 divide por aquele 3, finaliza, o 1 também já terminou aqui. Nós terminamos a nossa decomposição desses números. E qual é o MDC nesse caso aqui? Assim como nós fizemos lá no MMC, a gente faz uma multiplicação aqui na coluna. Porém, só vai ser multiplicado aqui quem tiver marcado com o nosso círculo, que foi quem dividiu todos os números ao mesmo tempo. E isso daqui aconteceu com o 2 e com o 3. Então, o MDC, nesse caso aqui, é 2 vezes 3. O MDC entre 12, 18 e 24 é o nosso número 6. Então, é isso aí, pessoal. Para que a gente possa entender definitivamente o MDC,
nós vamos fazer esses dois exercícios juntos. Aqui nós temos que encontrar o MDC do 18, 60 e 126 através do método prático. E qual é o procedimento que a gente vai utilizar então? Nós vamos fazer a decomposição desses três números. A gente vai copiar aqui o 18, o 60 e o 126. E nós vamos fazer a decomposição desses números aqui. A gente começa dividindo aqui por fatores primos. O primeiro a gente utiliza o 2. 18 dividido por 2 dá 9, 60 dividido por 2 dá 30 e 126 dividido por 2 que dá 63. Observe aqui que os três números foram divisíveis por 2. O que a gente precisa fazer aqui? Marcar esse 2. Agora aqui a gente continua utilizando o 2. O 9 não divide por 2, a gente copia. 30 dividido por 2 que dá 15. E 63 não divide por 2, a gente simplesmente copia. O 2 não divide mais nenhum desses números, a gente vai usar o 3. 9 dividido por 3 que dá 3. 15 dividido por 3 dá 5 e 63 dividido por 3 que dá 21. Observe aqui que também os três números foram divisíveis por 3. A gente anota o número aqui, a gente circula ele. Continuamos ainda usando o 3. 3 dividido por 1 que vai dar 1. 5 não divide, a gente copia. 21 dividido por 3 que dá 7. O 1 aqui já finalizou, a gente não usa mais o 3, porque nenhum desses números é divisível por 3. A gente vai utilizar o 5. 1 a gente só copia, 5 dividido por 5 dá 1, 7 não divide por 5, a gente copia. E a gente vai precisar usar o 7 para finalizar aqui. O 1 aqui só copiamos, 7 dividido por 1, todos finalizados. E agora como que a gente acha então o MDC entre os números que estão aqui? Bom, o método é a multiplicação de coluna, que nem o MMC. Porém, aqui, nesse caso, a gente vai multiplicar só os números que foram circulados. Os números que foram circulados foram números que dividiram todos os números que estão aqui sendo decompostos, tá bom? Então, 2 vezes 3 é 6, ou seja, o MDC entre 18, 60 e 126 é o nosso número 6. E vamos aqui ao nosso próximo exemplo. Então, a gente vai copiar também o 27, o 45 e o 60. A gente faz a nossa coluna porque a gente vai fazer a decomposição desses números aqui. O 2 que a gente vai utilizar não divide o 27, a gente só copia, não divide o 45, mas divide o 60. 60 dividido por 2 é 30. A gente continua utilizando o 2. O 27 não divide, a gente copia. 45 não divide, a gente copia. Aqui o 30 dividido por 2 dá 15. Não temos mais nenhum número que é divisível por 2, a gente passa a usar o 3. 27 divide por 3, que dá 9. 45 dividido por 3, que dá 15. E 15 dividido por 3, que dá 5. Observe que aqui, esses três números foram divisíveis por 3. A gente precisa anotar, circular ele aqui. Aqui, o 3 ainda continua sendo um número que divide esses outros aqui. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 3 não divide, a gente só copia. Não dividiu todo mundo. Continua sendo 3, porque a gente tem ele aqui ainda. Esse 3 vai finalizar. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não divide. 5 não divide. Agora o 5 divide esses números aqui. O 1 a gente só copia. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 também é 1. Terminamos aqui. E o MDC, como que a gente vai fazer? Multiplicação dos números que foram marcados na coluna. Porém aqui, só o 3 foi marcado. O que a gente vai fazer? Qual é o MDC nesse caso aqui? É o 3. Então, o MDC entre 27, 45 e 60 é o número 3. E como vocês observaram no exemplo anterior, nós tivemos no último exemplo feito, no último exercício que nós acabamos de fazer, apenas um número na coluna que dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Mas e quando nenhum número é um divisor comum entre esses números que estão sendo decompostos? Vamos fazer o exemplo aqui para a gente tentar entender isso. Então, a gente quer descobrir o MDC entre 10 e 27. Nós vamos colocar os dois aqui para decomposição, o 10 e o 27. E vamos fazer essa decomposição. Nós dividimos primeiro por 2, o 10 divide, dá 5, o 27 não divide, a gente só copia. Aqui não tem mais ninguém sendo divisível por 2, a gente vai precisar mudar para o 3. O 5 não divide por 3, a gente copia, o 27 dividido por 3, que dá
9. Continuamos utilizando o 3. 5 a gente só copia. 9 dividido por 3 dá 3. O 3 ainda. 5 não divide, por 3 a gente só copia. 3 dividido por 3, 1. Observe que em nenhum caso aqui dessas linhas, nenhum desses casos foram divididos os dois números ao mesmo tempo. Então, a gente não marcou ninguém. E aí, a gente chega no final. O 3 não divide mais, a gente utiliza o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 a gente só copia. E aqui a gente terminou e precisa achar o MDC entre esses números aqui. Mas não tem nenhum número circulado. E o que a gente faz? Nesse caso aqui, o único número que divide em comum o 10 e o 27, aqui no final, vai ser o nosso número 1. 1, então, aqui nesse caso, vai ser o divisor comum entre esses dois algarismos que a gente está utilizando aqui. Ah, mas por que nos outros a gente não utilizou o 1? Observe bem, ó, nós fizemos esses dois exemplos anteriormente e aqui nós temos no MDC entre o 18, o 60 e o 126 o 1, mas nós encontramos que é o 6. Se tivéssemos utilizado o 1 nesse caso aqui, 6 que nós encontramos 2 vezes 3, 6, e multiplicar ele por 1, ele continuaria sendo 6, não faz diferença. Aqui nesse outro exemplo nós encontramos que o MDC, aqui, né? O MDC é 3. 3 vezes 1, continuaríamos usando o próprio 3. Então, não faria diferença, não há necessidade de utilização. Assim, aqui nós precisamos conhecer essa informação. Quando nenhum número dessa coluna for um divisor comum aos números que nós estamos decompondo, nós teremos que utilizar como MDC para a resposta do nosso exercício o número 1. E é isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha entendido como extrair o MMC e o MDC de 2 ou mais números, quando necessário. A utilização disso a gente vai entender nas próximas aulas, fazendo exercícios a respeito disso daí. Se você gostou da aula, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa aí o sininho das notificações para que você receba as próximas aulas, então. Eu agradeço a sua presença comigo aqui e até a próxima.